Importante lembrar que eu tenho que ter o controle da clínica de todos os meus pacientes e do meu setor. Então, eu, enquanto enfermeira, vou passar visita em todos os leitos do meu setor. Porém, eu vou realizar a SAI de pacientes específicos, pré-determinados. Por exemplo, eu trabalho das 7 à 1 da tarde, então eu vou fazer a sistematização de enfermagem do leito 1 ao leito 10. Se eu trabalhar à tarde, eu faço do leito 11 ao leito 20. Se eu trabalhar à noite, do 21 ao 30 e assim sucessivamente. Outro ponto muito importante que é a função do enfermeiro é o aprazamento das prescrições médicas. Aí você pode me perguntar, o que é fazer o aprazamento? De maneira muito simples, é colocar o horário que deve ser administrado essas medicações de acordo com a solicitação médica. Então, o médico pede para você colocar a medicação ou infundir a medicação de 12 em 12 horas. Então, você vai colocar lá às 9 e às 21. Se for de 8 em 8 horas, às 8, às 16, às 24. Dentro do posto de enfermagem, costuma ter afixado em algum local o horário padrão da instituição. Por exemplo, medicação em jejum, às 5 da manhã, uma vez ao dia, às 15. Você vai fazer o aprazamento das medicações conforme a prescrição médica e o horário padrão da instituição que você trabalha. Outra função muito importante do enfermeiro, ele deve saber o que tem em termos de insumo no seu setor. Se tem soro fisiológico, se tem soro glicosado, se tem material para sutura, se eu tenho kit de sonda vesical, kit de catéter, sutura. Para que eu possa fazer esse controle, existem checklists específicos dos insumos que costumam ter no posto de enfermagem. Através desse checklist, eu tenho um controle do que eu tenho, do que está faltando e do que deve ser solicitado. Essa função pode ser realizada pelo enfermeiro, mas pode ser delegada também, conquanto que eu acompanhe. Outra coisa importante, nós enfermeiros temos que avaliar e acompanhar o tratamento de feridas, de úlcera por pressão, tá? Por quê? Não só pelo bem-estar do paciente, principalmente, mas também porque se eu trabalho num setor e há um aumento no número de pacientes com úlcera por pressão, isso torna a minha avaliação enquanto profissional, enquanto setor, ruim. Então, quanto menor o índice de úlceras por pressão, melhor a qualidade da assistência que o meu setor, que a minha equipe presta para os pacientes. Então, eu tenho que avaliar isso também. Outra coisa importante, eu, enquanto enfermeira, junto com a minha equipe, tenho que zelar pela limpeza, pela organização do meu setor. Tenho que verificar se existem equipamentos quebrados. Caso tenha, tenho que solicitar a manutenção. É muito importante manter a organização do setor e os equipamentos em funcionamento, tá? Outra coisa, quando a gente fala em enfermeiros, em setor, nós, enquanto enfermeiros, temos que ter o controle da questão dos leitos, né? Nós temos que ter o censo da unidade atualizado diariamente. O que é esse censo? É uma planilha onde eu tenho o controle do número de leitos ocupados, do número de leitos vazios e dos números de leitos que devem ser feitos aí a limpeza terminal. Tendo controle desse censo, há condições de eu prestar uma boa assistência e trabalhar em equipe com relação aos outros setores. Por exemplo, o centro cirúrgico liga e fala assim: enfermeira, tem leito disponível? Eu vou lá no censo, que está atualizado, eu atualizo e vejo, olha, o leito X está disponível. Pode descer ou subir o paciente de acordo com o local onde eu estou localizada, né? Então, o censo da unidade deve estar sempre atualizado. São essas as informações que eu gostaria de passar, que eu quero passar. Espero que possa ajudar aos profissionais em início de carreira. Curtam o nosso canal, deixem o seu like, inscrevam-se. Muito obrigada e até a próxima.